E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo para vocês e dessa vez aqui, depois de já ter testado todos aqui os nossos queridos emuladores, agora sim vamos testar o emulador de Switch, que eu tenho certeza que muitos de vocês querem ver a performance desse monstrinho chamado Poco F5 e o seu querido Snapdragon 7 Plus Gen 2 em ação. Esse daqui é um dos processadores mais recentes que a gente vai ter no mercado para testar. E o Poco F5 também é um celular ultra novo que a gente vai ter para testar também. Além, é claro, também que ele vai ter a sua Adreno 725 para fazer todos esses gráficos. E a gente também vai ter aqui 12 GB de RAM para a gente testar. Eu vou estar utilizando tanto o Skyline Edge quanto o Yuzu e o EGNS, que são os três principais emuladores de Switch que a gente vai ter aqui. E no Skyline e no Yuzu eu vou estar utilizando aquele driver Turnip que eu mostrei para vocês no último vídeo. Então a gente vai estar utilizando aquele driver feito pelo Kinshi na versão aqui feita por ele. Vou rodar alguns jogos no Skyline Edge, vou rodar alguns jogos no Yuzu e vou rodar alguns jogos dentro do EGNS. Mas já vou avisando para vocês, os jogos que eu tenho aqui, o Skyline Edge simplesmente não roda, então eu vou rodar só alguns que já rodavam, como por exemplo o Naruto, o Pokémon Let's Go Eevee e o Pokémon Sword. E sucessivamente eu vou fazendo assim, né? Os jogos que rodam no Yuzu eu vou rodar e os jogos que rodam no EGNS, melhor eu vou rodar aqui também. E aqui a gente já tem o nosso Pokémon Let's Go Eevee. Apesar de eu estar na base da equipe de Rocket, a gente já consegue ver um pouquinho da performance dele. Ele está utilizando aqui o modo normal, né, sem ser o modo dock de ligado, e como vocês podem ver, a gente já pega 30 FPS de boaça aqui, sem nenhuma preocupação. Até aqui dentro das nossas batalhas, vocês vão poder ver que os nossos 30 FPS são mantidos. Pokémon Let's Go Eevee é um jogo relativamente leve de se emular dentro do Skyline, então um celular até com um Snapdragon 700 vai conseguir executar esse jogo. O problema maior mesmo é a memória RAM. O nosso querido Skyline tem muito leak de memória RAM e é muito fácil de o seu jogo simplesmente crashar, então mesmo um jogo mais leve como o Pokémon Let's Go Eevee vai alocando muitas shaders em segundo plano, vai despejando a RAM muito rápido e aí você acaba com o seu jogo fechando em menos de 5 minutos. É claro que quanto mais memória RAM você tiver, melhor. Então aqui eu tenho 12 GB de RAM e ele está executando, e ele vai conseguir executar por mais ou menos uma hora até ele crashar. Já aqui no Naruto Ultimate Ninja Storm 4, com esses drivers, olha só o que acontece. Ele tem alguns glitches gráficos que a gente vai estar utilizando, então, e dependendo dos mapas, é isso daqui que vai acontecer no nosso driver Turnip. Mas no geral, ele ainda tem uma excelente performance dentro do Skyline. O grande problema mesmo é que ainda tem toda aquela leak de memória que pode acontecer, então mesmo se você tiver 6 a 8 GB de RAM, você vai estar mais suscetível a fechar o seu jogo. E é claro, o maior problema do Skyline, que infelizmente a gente nunca vai ver finalizado, é claro, corrigido aqui os glitches que a gente tem para rodar o nosso Naruto. Então o layout ainda vai estar de ponta cabeça, vai estar tudo aí de ponta cabeça. Dá para você jogar? Dá sim, mas né, como vocês podem ver, o nosso layout vai estar completamente de ponta cabeça e no geral não vai ser uma experiência tão legal assim quanto com tudo certinho, né? Tudo já montadinho certinho. No geral, a maioria dos outros jogos não vai rodar, né? Simplesmente porque o Skyline não foi desenvolvido até o final. Então Legend of Zelda, Super Mario Odyssey, Pokémon Scarlet, FIFA, Dragon Ball, o próprio The Witcher e o outro Zelda não vão funcionar. Ele roda o Pokémon Sword, porém eu não tenho nenhum save aqui dele pra gente poder executar, mas ele tá conseguindo rodar 30 FPS, assim como ele rodou também o nosso Pokémon Let's Go Eevee. Já aqui no nosso Yuzu a gente tem jogos grandes, como o nosso Dragon Ball Fighter Z, que já executam logo de cara. A gente vai ter aqui também o driver Turnip, o mesmo que eu falei lá naquele vídeo do Kinshi, e como vocês podem ver, a gente já consegue executar aqui dentro desse Poco F5 com esse driver. E a performance também tá muito boa, dá pra você jogar aí de boaço o seu jogo e como vocês podem ver, tá ali pegando seus 50, 53 FPS? Sim, tá, mas você ainda tá conseguindo manter um excelente desempenho. Acredito que quase ninguém vai conseguir reclamar do nível de desempenho que a gente vai ter por aqui, porque né, ele ainda tá com uma performance muito boa pra você que gosta de jogar o seu Dragon Ball. E é claro, né, antes a gente não podia jogar o Dragon Ball nem no EGNS nem no Skyline, porque simplesmente não rodavam, e agora né, a gente já tá tendo aqui uma performance muito boa para executar. E até mesmo, né, por conta das atualizações do próprio Yuzu, agora quando ele chega na parte da segunda tela, eu ia falar que ele não buga, mas só porque eu tô gravando ele resolveu bugar, então não tem muito o que falar. E um dos outros jogos que foi destaque no Yuzu, é claro, é o nosso querido FIFA 23, que antes a gente também não conseguia executar em nenhum dos nossos outros emuladores. Aqui
o desempenho também não tá 100% perfeitinho, né? Como vocês podem ver, esse início que tem que carregar algumas das shaders, já dá uma penadinha pra rodar nele, né? A gente tava vendo que tava pegando cerca de, sei lá, uns 10 FPS, e agora sim começou a dar uma melhoradinha ali pra casa dos nossos 45, como a gente pode ver. E aqui, galera, a gente já tá mantendo uma performance muito boa. É claro, né, tem aí alguns glitches, como por exemplo a camiseta do Manchester City tá completamente zoada. Não sei se tá dando pra pegar aí pra vocês, mas a camiseta dos jogadores no geral tá totalmente zoada. E em vez da gente só ter o glitchzinho de não aparecer o balãozinho do jogador que tá, ele tem aí esse glitch também nas texturas. Acredito eu que isso daí seja um problema dos drivers Turnip, que por enquanto, né, ainda estão em fase de aprimoramento, porque a gente finalmente recebeu aí drivers Turnip que são compatíveis com esse tipo de dispositivo, mas no geral, como vocês podem ver, a gente tá conseguindo sim manter um nível de FPS até que bom, na casa ali dos nossos 49 a 50 FPS, eu diria que tá jogável, mas você tem que aí ficar atento a todos esses glitches gráficos. A gente também tem o Zeldinha TikTok, ou The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, e como vocês podem ver, o nosso FPS não é perfeito, mas a renderização já tá bem melhor do que estavam nos estágios iniciais. É claro, a gente tá pegando ainda 15, 17 FPS, não é um dos melhores FPS que a gente esperaria pegar com um processador top de linha, não, mas pelo menos é o Zeldinha rodando nativamente dentro do nosso celular. Não nativamente, porque não é na versão do Android, mas vocês entenderam. A perfeição aqui em todos os detalhes, né, principalmente no quesito de sombras e outras coisas, tá muito boa. O único problema mesmo é o FPS baixo e a grande possibilidade do Zelda simplesmente fechar, porque em celulares de até 8 GB e até mesmo 6 GB, o nosso Zelda nem abria pra gente conseguir passar da tela inicial, e agora, né, aqui dentro do nosso jogo, como vocês podem ver, em um celular com 12 GB de RAM e um processador muito mais recente, tá aqui já funcionando, e a gente já conseguiu passar daquela tela inicial, aonde a gente simplesmente travava antes da gente iniciar a nossa jogatina de fato. Mas como vocês podem ver, o nosso Zeldinha aqui tá rodando bem naquela partezinha inicial, mas tá funcionando, no geral tá funcionando. E eu não vou testar outros jogos no Yuzu, porque a performance é até inferior do que o próprio Skyline, como por exemplo o Naruto, o Pokémon Let's Go Eevee, Pokémon Sword, e é claro, galera, a gente também vai ter aqui alguns outros jogos que também não funcionam perfeitamente, como o próprio The Witcher, que tem vários glitches gráficos, Pokémon Scarlet, que também tem glitches gráficos e não abrem, o nosso Mario Odyssey até tá funcionando legal, mas eu não recomendo muito de você jogar no Yuzu, e o Legend of Zelda Breath of the Wild pega apenas 15 FPS, mesmo com nada simplesmente travando ele pra isso acontecer. Mas agora vocês podem até achar piada, mas o melhor emulador que eu achei pra rodar todos esses jogos foi o Egg NS. Sim, o nosso ovinho favorito, que tem aí um maior tempo de desenvolvimento, conseguiu aqui com a sua versão 4.1.8 ter aqui o melhor desempenho no nosso Poco F5. Ele tem aqui os drivers específicos, né, para a gente poder utilizar. Então, se a gente entra nas configurações, a gente tem aqui os nossos novos drivers 676.3, que são drivers específicos aqui para você rodar no seu 8Gen1, e com ele eu consegui rodar a maioria dos nossos jogos. Os dois únicos jogos que não deram boot foi o nosso Dragon Ball Fighter Z, que já não dava boot em outras versões do próprio NS, e o nosso Pokémon Scarlet, que até deu boot, porém ele fica travando e eu não consigo passar dessa parte. Mas infelizmente, além do celular que já é caro, você também vai precisar ou de um controle, ou de pagar o VIP, ou então ficar juntando moedinha assistindo anúncios, ok? Então, se você não gosta desse tipo de comércio, né, vai aí para algum dos outros, como o Yuzu e o Skyline, porém neles você vai ter muito menos chance de você abrir algum jogo, enquanto no NS ele já tem muito mais tempo de desenvolvimento, tem as ferramentas próprias para isso, então a gente vai conseguir rodar vários desses jogos. Mais um jogo que não rodou por algum motivo que eu não sei foi o Zelda também Tears of the Kingdom. Eu até consegui fazer rodar em outros celulares, mas aqui no nosso Poco F5 eu não consegui fazer funcionar no nosso NS. Já testando o nosso querido FIFA 23 como primeiro jogo, como vocês podem ver aqui com o nosso driver, ele vai ter uma performance muito melhor. E é claro, tá rodando aqui
na casa dos nossos 60 FPS de boaça. Você não vai ter que se preocupar com praticamente nada no nível de desempenho, porque aqui a gente vai ter tanto uma renderização quase perfeita, né, porque só tá faltando mesmo ali renderizar aquelas setinhas na cabeça dos jogadores, mas fora isso você não vai ter muitos outros problemas, porque tanto no quesito de memória RAM, como eu disse, eu tenho 12 GB de RAM e eu não vi até agora o nosso contador de memória aqui descer desses 4.700, mas também no quesito de performance, isso daqui tá bem espetacular, porque até mesmo em cenas mais pesadas ele pega ainda ali os seus 30 a 45 FPS e você consegue ter uma margem impressionante para você jogar o FIFA dentro do nosso Poco F5. E um hackzinho para caso você tenha aí alguns problemas de performance, ele vai abrir geralmente o seu FIFA no modo GPU Accuracy no extremo. Mas se você quiser melhorar aí uma taxa de FPS, correndo risco de alguns gráficos bugarem, é só você clicar aqui no modo normal, dar um sure, e aí sim, galera, você vai ter uma folguinha ali para sua GPU para rodar os seus jogos numa boa, ok? É claro que isso daí pode acarretar em alguns bugs e glitches gráficos, porém você já consegue aí uma performance melhor. Aqui no nosso Naruto Ultimate Ninja Storm 4, ele também tem uma precisão muito boa, porém ele vai abrir desse jeito uma megalomaníaco, é só você ligar o Dock Mode e depois desligar novamente, que aí o seu FPS já volta ao normal. Eu também estou utilizando todas essas configurações para todos os jogos, então Variable Rate Shading, Adreno Boost, Image Enhancement e também o Display Performance Statistic estão ligados. E depois que a gente já corrigiu aquele bug do início, como vocês podem ver, a nossa performance no Naruto é sem igual, não dá nem para comparar. É claro, né, só o Skyline ali vai ter uma performance melhor, porém o Skyline tem todos aqueles glitches gráficos como vocês puderam ver, ou seja, fica bem ruinzinho de você conseguir entender o que está acontecendo na sua luta. Já que no EGNS, como vocês podem ver, a performance é absurda de boa, você consegue jogar aí o seu jogo numa boa, sem nenhum tipo de glitch gráfico, coisa do tipo, a não ser aquele glitch inicial, né? E você também vai ter aí a possibilidade de jogar em 30 FPS, ou caso você queira, dá para você aumentar um pouquinho o FPS, desbloqueando aqui o Unlimited FPS, mas aí o seu jogo vai ficar um pouco mais rápido do que você gostaria em algumas partes, e é claro, né, vai travar em outras, mas no geral ele ainda consegue manter uma excelente performance para você fazer a sua jogatina. Aqui no Pokémon Sword, dentro do EGNS, a gente também tem uma performance absurda, até porque ele foi um dos primeiros jogos que estavam rodando dentro do EGNS. Vamos ter aqui também a possibilidade de ligar o modo Docked ainda e manter os 30 FPS, mesmo dentro de batalhas, mesmo aqui no nosso mundo aberto, e você vai ter uma qualidade de visualização muito melhor. O modo Docked aumenta aí a resolução de 720 para 1080p e como vocês podem ver, ficou muito mais bonito e com as bordas muito mais definidas do que se a gente estivesse utilizando o 720p do Switch. E é claro, esse daqui, junto também com o Pokémon Let's Go Eevee, também vão manter uma taxa de 30 FPS, mesmo se você ligar aqui o seu modo Docked, como vocês podem estar vendo, e ainda vai manter uma performance muito boa graças ao nosso Poco F5. Um dos destaques que eu queria trazer é o nosso Zelda Breath of the Wild. Aqui eu estou utilizando, inclusive, um modzinho para a gente acelerar, que é o mod Goldfinger, que é justamente o que eu mais gosto de utilizar, porque além dele desbloquear algumas habilidades a mais, ele desbloqueia gráficos de modelos de personagem muito melhores, entre várias outras coisas, e é claro também um Ragdoll, que nem o próprio Zelda tem. O único problema da gente utilizar esse Goldfinger é que a gente vai ter aí uma performance mais ou menos, porque o nosso FPS vai ficar travando bastante, ok? E ainda ele tem que compilar várias shaders, vai pesar bastante na memória RAM do nosso celular, e aí o FPS vai ficar variando entre 15 a 25 FPS. Mas a gente tem, é claro, aquele hackzinho do Unlimited FPS que dá para você ligar aqui, e também dá para você ligar o Dock Mode, caso você queira aí manter a sua taxa de resolução um pouco melhor. O problema é que ele vai bugar um pouco das sombras, então vamos ter aí esses glitches gráficos aqui acontecendo. Então eu recomendo você só ligar mesmo o Unlimited FPS, desliga aqui o seu Dock Mode, e aí as suas sombras já vão ser corrigidas por completo. Mas no geral, como vocês podem ver, além da gente ter aí uma durabilidade muito boa e também uma habilidade pra gente voar, o nosso jogo vai ficar perfeitinho pra gente jogar na taxa ali dos nossos 25 a 30 FPS. É claro que todo momento ele vai renderizar muitas shaders aqui na parte de cima, mas o Poco F5 consegue tancar de boaça, né? A gente tá conseguindo aguentar aqui de boaça com os nossos 12 GB de RAM e não tá nem caindo ali dos 5.000 MB de memória RAM utilizados pelo Switch.
É muito bizarro ver o Link voando com apenas uma animação de pulo, mas como vocês podem ver, fica muito bom pra gente jogar. E é claro, né, você ainda vai ter o seu FPS desbloqueado, dá pra você selecionar suas armas, dá pra você bater com estamina infinita também aqui, caso você queira. E ainda você vai ter aí todas essas habilidades pra você jogar e não morrer. No geral, dessa forma eu me divirto muito mais com o Zelda do que se fosse aí com o jogo totalmente vanilla. E dá pra você jogar o jogo vanilla também, caso você queira. No meu caso aqui eu só tô mesmo curtindo um pouquinho do Zelda pra mostrar pra vocês. E agora com vocês o jogo que mais me surpreendeu a performance dentro do nosso EGNS, e foi o The Witcher. Aparentemente eles conseguiram corrigir algumas coisinhas que faltavam para o nosso The Witcher funcionar um pouco melhor. É claro, né, não está totalmente 100% corrigido, até porque em outros celulares ele vai estar rodando com uma performance muito horrorosa. Mas aqui no nosso Poco F5 com seu Snapdragon 7 Plus Gen 2 e 12 GB de memória RAM, agora sim a gente pode dizer que a gente já joga o The Witcher dentro do nosso dispositivo. Eu estou aqui com o save bem logo depois de acabar a história, né? E olha só, a gente tem aí alguns glitches não, né? Algumas travadinhas, alguns stutters aqui e ali, né? Porque ele tem que renderizar e compilar várias shaders. Porém, você já consegue jogar o seu The Witcher ali numa taxa constante de 27 a 30 FPS. Só depende mesmo da onde você olha. E uma dica também é que quando você abrir ele pela primeira vez, ele vai estar aqui com o GPU Accuracy no modo extremo. É só você descer aqui pro modo normal e aí deixar o seu jogo abrir de primeira, que daí ele já vai funcionar. Você também pode usar aquele mesmo hack de ligar o modo Unlimited e também aqui o seu Dock de Mode para você ver se melhora alguma coisa no quesito de frame rate e também aqui no quesito da sua resolução. E até assim o nosso The Witcher consegue rodar muito bem dentro do nosso celular. Vou até procurar aqui uma batalhazinha, né, com o nosso querido Carpeado, correr aqui pelos campos só pra gente ver como que fica o nosso FPS. E olha só, mesmo correndo aqui em alta velocidade, ele tem ainda os seus stutters, né, como eu falei, ele tem que compilar vários tipos de shaders, várias outras coisas, mas a gente ainda consegue manter uma boa taxa de FPS pra gente poder jogar. Agora a gente vai matar aquele urso, né, deixa eu só colocar aqui com a nossa magiazinha, vamos colocar aqui um foguinho nesse urso. E vamos matar ele com apenas um golpezinho de espada. E olha só que batalha sensacional que a gente teve. E é a primeira vez que eu vejo o nosso The Witcher rodar tão bem assim dentro de um celular. Nem no próprio 8 Gen 1 ele rodava assim, até porque o 8 Gen 1 era um forno de mão. E aqui, mesmo sem o nosso cooler ligado do GameSir X3, a gente tá com o celular nem esquentando direito, cara. É um absurdo o poder do Snapdragon 7 Plus Gen 1. Além, é claro, também, ele é um celular relativamente barato se a gente for comparar com outros níveis de performance, e que, como vocês podem ver, ele tem muito fogo na manga, porque dá pra gente simplesmente utilizar ele pra gente fazer o que a gente quiser. Vamos matar aqui uns lobinhos, e The Witcher é um jogo muito pesado até pro próprio Switch, e eu diria que isso daqui tá muito melhor do que rodar no próprio Switch. Apesar, né, que ele tem aí esses problemas de bugs quando a gente entra em situações escuras, né, como por exemplo a sombra dessas árvores, a gente vai ter esses bugs, mas no geral a gente tá mantendo os nossos 30 FPS mesmo no modo docked, coisa que nem o próprio Switch mantém por tanto tempo. Mas enfim, galera, esse daqui foi o nosso vídeo testando Switch dentro do Poco F5. Como vocês puderam ver, a performance dele é absurda, e é claro, se a gente tiver umas condições certas, os nossos jogos vão rodar muito bem. O Yuzu e o Skyline ainda estão em processo de otimização. É claro que o EGNS já tem aí alguns anos à frente de desenvolvimento, então por isso ele vai estar executando alguns jogos muito melhor, como foi aqui com o caso do nosso The Witcher. Mas no geral é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adicione os vídeos favoritos, liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo, e é nóis, galera, valeu e falou, tchau, tchau.